dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para que estou hoje aqui, meu companheiro? Estou hoje aqui para dar mais uma super dica para você que vai prestar uma prova aí para um almejado concurso público. Meu companheiro, hoje eu venho falar sobre a colocação pronominal. Especificamente, escolhi uma questão da FCC, que aborda muito esse assunto. Agora, como é que a gente vai trabalhar isso? Em poucos minutos para que você possa entender. Então, vem comigo. Aqui está a questão, mas de cara eu já vou fazer um adendo, vou fazer uma reflexão. Quando a gente fala de colocação pronominal, basicamente nós pensamos nos pronomes oblíquos átonos. Então aqui ó, o POA, pronome oblíquo átono. E quais são os pronomes oblíquos átonos que você conhece? Tenta lembrar da época da escola. Eu tenho certeza que você está agora falando assim, ó, me, te, se, nos, vos, o, a, lhe, os, as, lhes. Sem trocadilho, tá? Pelo amor de Deus. Agora vem aqui comigo. Meter-se nos vos, o, a, lhe, os, as, leis. Então, quando o camarada fala de colocação pronominal, ênclise, próclise, mesóclise, ele está pegando um pronome oblíquo átono e colocando, apoiando em cima de um verbo. Porque se ele é átono, ele se apoia na tonicidade daquele verbo. Só que é o seguinte, nas provas de concurso público, especificamente da banca FCC, nós temos estes dois camaradinhas aqui aparecendo mais. O pronome o e o pronome lhe. E por que são sempre estes dois que caem mais nas provas? Simples. E é bom para nós, porque eles sempre vão ter a mesma função sintática. Então eu quero que você entenda que quando eu falo de colocação pronominal, é um mistão de regência e coesão textual. E agora a gente vai entender isso daqui. Então olha só, se eu tenho o pronome o, ele sempre vai funcionar como objeto direto. Se eu tenho o pronome lhe, ele sempre vai funcionar como objeto indireto. Só que agora a gente vai ter que fazer uma reflexão. Este lhe, ele está ligado a quem para ser um objeto indireto? Ele só pode estar ligado a um verbo transitivo indireto. Mas é qualquer verbo transitivo indireto? Não. Tem de ser um verbo transitivo indireto regido pela preposição a, ou até mesmo para. Mas a gente vai massificar na preposição a. Agora, por que eu estou dizendo isso? Caso o camarada venha a dizer o seguinte, vou até apagar aqui para não ficar poluído visualmente. Caso o camarada diga assim, ó, gosto-lhe, essa estrutura está errada. Eu lhe amo, essa estrutura está errada. Porque quem ama, ama alguém. E quem gosta, gosta de alguém. Então, para eu poder utilizar o lhe, tem de ser um verbo transitivo indireto, mas tem de ser um verbo transitivo indireto regido pela preposição a. E por quê? Porque a estrutura lhe, ela corresponde à expressão a ele ou a ela. E observa, é ou não é uma estrutura já preposicionada? É, pela preposição a. Então é óbvio que tem de ser um verbo que vai exigir a preposição a. Até aí tudo bem. Aí você está pensando assim, caramba, esse é o grande carrasco. Não, o mais difícil é o o. Porque além de eu ter o o, eu tenho o no e o lo, os seus derivados. E para eu poder entender essa derivação, eu tenho de entender a terminação do verbo. Então vou fazer aqui um quadrinho para você, que é batata, meu companheiro. Então vamos lá. Eu tenho aqui a terminação do verbo. E eu tenho aqui o pronome. Lembrando que eu estou falando de quem? Do pronome o, que sempre funciona como objeto direto. Quantas terminações verbais eu tenho? Eu tenho 3 terminações verbais. Eu tenho uma terminação com um som vocálico. Como assim um som vocálico, Sidney? Diz para mim. O verbo ele termina através de uma vogal. Que vogal? A, E, I, O, U. Se o verbo termina com um som vocálico, que tipo de pronome ele vai pedir? Ele vai pedir um pronome vocálico. O,
a, os, as. Agora, o verbo também pode terminar através de um som nasal. Se ele termina através de um som nasal, que tipo de pronome ele vai pedir? Um pronome nasal. Lembrando que este pronome se apoia na tonicidade da palavra. Então, só pode ser assim. Se é um som nasal, M, N ou tio, vai pedir um pronome nasal, que vai ser o no, o na, o nos e o nas. Agora, este verbo ele também pode terminar através das letras R, S e Z. E se ele termina através das letras R, S e Z, o que eu vou fazer? Eu vou ter um trabalhinho a mais. Eu vou cortar esta terminação e vou acrescentar um L. Aí vai ficar lo, lá, los, las. Agora que você já anotou isso daqui, vamos visualizar como é que isso funciona na prática. Então se liga aqui comigo, ó. Eu boto assim, ó, Sidney ajudou a senhora. Uma senhora, né? Vou botar uma senhora. Sidney ajudou uma senhora. Nesse contexto, quem ajuda, ajuda alguém. Então, eu tenho um verbo transitivo direto. E uma senhora, que é uma senhora qualquer, que estava passando no meio da rua. Eu tenho aqui um objeto direto. Agora, eu quero fazer o seguinte, eu quero substituir este termo, que é um substantivo, por um pronome oblíquo equivalente. Porque a colocação pronominal serve também para isso, como processo de coesão textual. Se eu estou falando, eu posso várias vezes repetir o mesmo termo. Agora, se eu estou escrevendo e repito, eu demonstro pobreza de vocabulário. Então, estes pronomes vão servir também para evitar a repetição dos termos. Agora, em provas, o camarada, às vezes, só pede para você substituir ou visualizar se a colocação pronominal está correta ou incorreta. Então, aqui, ó, se eu tenho um verbo transitivo direto, e aqui está funcionando como objeto direto, que tipo de pronome vai entrar ali? Ou o pronome o, ou o pronome a, né? É esse pronome que vai entrar. Se aqui é senhora, feminino singular, o pronome oblíquo equivalente é o pronome a. Então, eu vou olhar agora para a terminação do verbo. Letra U. Se a letra U é vogal, realmente vai ser o a. E vai ficar Sidney ajudou a. Aí você vai dizer assim, professor, mas não deveria ser Sidney a ajudou? Deveria não, poderia. Quando eu tenho um sujeito explícito, como Sidney aqui no caso, o processo de colocação pronominal é facultativo. Então, tanto faz o pronome estar antes do verbo, formando uma próclise, ou o pronome estar depois do verbo, formando uma ênclise. A minha intenção aqui era te mostrar o processo da terminação verbal. E as bancas acabam priorizando isso, para saber se o aluno tem ou não esse conhecimento. Agora, vamos continuar. Eu coloco agora assim, ó, ajudaram o rapaz. Nesse contexto, quem ajuda, ajuda alguém. A gente acabou de ver. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e o rapaz é objeto direto. Vou substituir por um pronome oblíquo equivalente. Só pode ser o, porque é masculino singular. E aí, como é que vai ficar? Já que a terminação do verbo é a letra M, se é um som nasal, vai pedir um pronome nasal. Então, vai ficar ajudarão no. Lembrando que o a aqui e o no aqui, é óbvio que funcionam como objetos diretos. Tranquilo? Professor, e aí? Não dá para eu começar com pronome? Não, é uma regra cristalizada da língua portuguesa que eu nunca devo começar uma frase através de um pronome oblíquo átono. Não tem como eu começar aqui se não tem nada antes, entendeu? Então, se não tem nada antes deste verbo, eu só posso começar a frase com o verbo e depois sim colocar o pronome. E para finalizar a estrutura que a gente está analisando, eu coloco assim, ó, Sidney fez o trabalho.
Nessa frase, quem faz alguma coisa. Então aqui é verbo transitivo direto e o trabalho é objeto direto. Quero substituir por um pronome oblíquo equivalente. Só pode ser o pronome o. Mas olha a terminação do verbo, é a letra Z. Quando isso acontece, o que eu faço? Eu corto a terminação e acrescento L. Então vai ficar Sidney, lo. Caramba, você está agora pensando que coisa horrorosa? Eu também poderia ter Sidney o fez, mas a minha intenção é falar do processo da terminação. E aí se liga só no bizu que eu vou te dar. Por que o Fê está acentuado? Porque ele é um monossílabo tônico terminado em E. Isso me mostra que o lo, na verdade, que o pronome pessoal oblíquo átono, ele não faz parte da palavra, ele não faz parte da contabilidade silábica. Então, na hora que você estiver contabilizando aqui para ver se é uma paroxítona, uma oxítona, uma proparoxítona, você jamais vai contabilizar o pronome, porque ele não vai fazer parte. E é por isso que o Fê foi acentuado, exatamente porque aqui é um monossílabo tônico e não uma paroxítona. Tranquilo? Belezinha? Então agora a gente vai partir para a questão e botar em prática esse conhecimento. Então vem aqui comigo, ó. Questãozinha costumeira da FCC. A substituição do elemento grifado pelo pronome correspondente com os necessários ajustes. Quando ele fala isso, necessários ajustes, é naquela estrutura. Tem R, S ou Z, eu vou ter que cortar e colocar um L. Tem uma palavra atrativa, como uma palavra negativa, um advérbio, uma conjunção e por aí vai, eu vou ter que jogar este pronome para antes do verbo. Estes são os ajustes necessários. Então aqui, ó. Foi corretamente realizada em. Então vamos olhar alternativa por alternativa e vou te mostrar até as possíveis pegadinhas que a banca faz. Então vem aqui comigo. Letra A. Duas figuras merecem atenção. Quem merece, merece alguma coisa. Então eu tenho um verbo transitivo direto. E atenção, funciona como objeto direto. Qual é o pronome oblíquo equivalente para a palavra atenção? Só pode ser o pronome oblíquo a, porque é feminino singular. Só que aí olha a terminação do verbo, é a letra M. Então vai ficar merecem na. Então duas figuras merecem na. Tá certinho. Lembrando que se eu tenho um sujeito explícito, como está aqui duas figuras, este pronome também poderia ir para antes do verbo. Eu poderia ter duas figuras a merecem. Mas a banca não fez isso, fez da outra perspectiva, afinal de contas é facultativo, não há o menor problema, então está correto. A nossa resposta já é a letra A. Mas para não ter problema, vamos dar uma olhada nas outras, só por curiosidade. Então vem aqui comigo, letra B. Poderá atingir a purgação. Aí olha o que ele fez, ele colocou um lê, é comum, e você tem que ficar ligado. Ó. Ele colocou esse A tentando te derrubar para você pensar que era uma preposição. Mas meu companheiro, aqui nesse contexto, quem vai atingir alguma coisa. Então, aqui não é o lê, e sim o pronome o. Só que, como é a purgação, vai ser o pronome a. E como eu tenho a letra R, eu vou cortar e vou acrescentar o L. E vai ficar poderá atingir lá. Tranquilo? Agora, na letra C, eu tenho dissecando a estrutura. Nesse contexto, quem disseca, disseca alguma coisa. Beleza, vou substituir pelo A. Só que olha o que ele colocou aqui. Ele colocou dissecando lá. Eu só acrescento o L se eu tiver na terminação as letras R, S e Z. Aqui foi a letra O, que é uma vogal. Se é vogal, pede um pronome vocálico. Então, não vai ser dissecando lá, e sim dissecando a. Tranquilo? E agora veio a grande pegadinha, que é a letra D. Ele botou provocar compaixão e terror. Ele cortou o R e colocou provocar las. Muito aluno na hora pode achar, opa, essa é a certa. Porque realmente ele cortou, tem duas palavras, é plural, mas veja bem comigo. Eu tenho a compaixão e o terror. Qual é o coringa do gênero na língua portuguesa? Quem é que manda? É o masculino ou o feminino? É o masculino. Se aqui tivessem 50 mulheres, eu iria falar bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, alunas.
com 49 mulheres e um homem. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, alunos. Basta um homem para mandar em 49 mulheres. Isso na língua portuguesa, é claro. Em casa eu já sei bem como é que é. Agora vem aqui comigo, meu companheiro. Se eu tenho a compaixão e o terror, quem é que manda? É o masculino. Então não é provocá-las. O correto é provocá-los. Tranquilo? E para finalizar, mais uma vacilação que eles costumamente, ficou até feio, né? Que eles costumam colocar, vem aqui comigo. Mandou organizar as festas. Aí ele coloca, mandou organizar lhes. Eu só vou usar o lhe ou o lhes quando estiver ligado a um verbo transitivo indireto que exija a preposição a. E nesse contexto, quem organiza, organiza alguma coisa. Então, o correto é cortar o R e acrescentar o L. Então, vai ficar mandou organizar las. Então é isso, meu companheiro. Espero ter contribuído um pouquinho para a aquisição do teu conhecimento e agora acho que esse bicho da colocação pronominal não será mais um bicho de 7 cabeças. Então, ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe.